Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, vamos meditar na palavra. É muito bom a gente ter direção, saber a que veio, de onde veio, para onde vai. E ninguém saberia, ninguém teria ou ninguém tem isto a não ser através da palavra. Com a palavra nós sabemos a nossa origem, sabemos de onde viemos, sabemos para que viemos e sabemos qual é o nosso destino pela palavra. Quem se vincula ao Senhor através da sua palavra, o destino é ficar com o Senhor para sempre. Quem abomina, se separa do Senhor, rejeita o Senhor aqui, o destino é ficar separado para sempre. Portanto, a palavra é determinante. E nós vamos meditar em João capítulo 6. Eu gosto muito do Evangelho de João pela sua profundidade. João 6, 44 a 51. É alimento para um mundo em crise. O mundo está, na verdade, algumas pessoas brincando dizem, o mundo não gira, capota pelas mudanças profundas, por coisas absurdas. Mas o mundo gira e o mundo tem realmente o seu funcionamento absolutamente controlado. O Senhor, Criador do céu e da terra, mantém pelo seu poder. Mas o ser humano em si, como Deus deu a liberdade ao ser humano, a maioria esmagadora se alienou de Deus. Mas quem se aproxima recebe a bênção. Então, a leitura. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai, que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. E se alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, que tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus falou esta mensagem e deixou os judeus, aqueles que se aproximavam, pensando que ia ouvir, receber uma bênção, receber uma boa palavra, uma instrução, saía confuso. Porque Jesus falava no sentido espiritual e eles entendiam no sentido material. Eles não conheciam. O Evangelho, na verdade, era a revelação de Deus. Evangelion. As boas novas que eles não tinham ouvido ainda. Então, embora a Bíblia afirme, assegure categoricamente que o Evangelho foi anunciado a Abraão, mas era no outro sentido. O que foi anunciado a Abraão? Uma nova que ele não sabia, que Deus ia usar a sua vida, mesmo na velhice, usar a sua mulher, mesmo na velhice. Ele seria um casal ainda muito feliz, na velhice. Criaria o filho, a Sara teve o filho com 90 anos, e morreu com 127. Ela desfrutou da comunhão, da companhia do seu único filho por 37 anos. Então,
Essa era a nova que Deus anunciou a Abraão. O evangelho, evangelion, a boa nova para Abraão, é que ele não seria é, esquecido, porque o herdeiro, como ele pensava, se o herdeiro fosse um servo, o servo não tinha seu sangue, não representaria a sua vida, a sua história, apenas ia ficar com seus bens e lembrar durante um período, quem sabe, mas não era isso que Deus queria para ele. Então o Senhor Jesus, falando nesta linguagem, nesta palavra, deixava todo mundo deixava os judeus num estado de perplexidade. O que significa isto? Primeiro Jesus diz, é necessário se aproximar, mas ninguém pode vir se o Pai não trouxer. É necessário vir a mim, é necessário que venham estar comigo, que venham, que recebam a minha palavra. Mas ninguém pode vir se o Pai não trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E o Pai trazendo, eu o ressuscitarei no último dia. Tudo era novo para eles. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Aqui, o profeta que profetizou essa mensagem estava se referindo a uma restauração, quando o povo estava sendo ensinado pelos sacerdotes levianos, levitas desviados, ou mesmo sacerdotes do povo, como no reino de Jeroboão, era o sacerdote, não tinha nada a ver com a casa de Arão. Então, a promessa é que todos seriam ensinados por Deus na restauração. Quando Deus fizesse aquela mudança que foi anunciada, tiraria o coração de pedra e botaria um coração de carne. Olha a mudança como era. Deus ia remover o coração de pedra e colocar um coração de carne. No nosso caso, Deus escreve a sua palavra nas tábuas de carne do coração. Nas tábuas de carne. A mudança é grande. Então, o Senhor Jesus ensinando, está escrito na lei, está escrito nos profetas, está escrito lá, todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vai vir sem dificuldade, não vai botar dificuldade para chegar. E se alguém visse ao Pai? Não é que alguém visse o Pai. Quem foi que viu o Pai? Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, que tem visto o Pai, que desceu do céu. Jesus, praticamente eles se escandalizaram com Jesus. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Era maravilhoso ouvir a promessa fiel de Jesus Cristo. Quem vem a mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que vem a mim, o Pai trouxe. Aquele que o Pai trouxer, vem a mim. Aquele que o Pai trouxe, crê em mim. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. E, tendo esta relação, ouviu a voz do Pai, foi trazido pelo Pai, creu absolutamente no Filho, tem a vida eterna, aí vai ser alimentado. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná, no contexto dessa leitura, eles dizem, nossos pais comeram maná no deserto. Aí Jesus aqui está dizendo, os pais de vocês comeram maná, é verdade. Mas não era o pão da vida. Comeram maná e morreram. E este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Era uma palavra gloriosa, ouvi o Senhor Jesus falando assim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não existe nada mais claro no mundo inteiro, na cultura inteira, nas religiões do mundo todo. Não tem nada mais prático, mais claro do que esta instrução de Jesus Cristo.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, se alguém provar, se alguém receber, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. É uma bênção a gente pensar como era maravilhoso ouvir Jesus se estivesse no Espírito. Mas quem era que tinha o Espírito? O Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, quem tinha pelo menos humildade para ouvir, ficava em dúvida, ia perguntar depois, a ficha ia caindo aos poucos, ia compreendendo. O João diz, mas não ardia em nosso coração, aliás, o Lucas diz, não ardia em nosso coração, Lucas no capítulo 24, quando os discípulos voltam de Emaús, todos muito assustados com aquela história, não assustados ou muito sobressaltados, porque eles conversaram com um estranho e o estranho era Jesus. No escuro da noite, o cair da noite, eles viajando, cobertos com suas capas, como era comum os viajantes, e aquele estranho perguntando, o que vocês estão conversando mesmo? É sobre Jesus, e você vem de onde? Você não sabe de nada aqui? É só um andarilho? Pois é. Como eles ficaram sobressaltados. E quando eles caíram em si, diz, mas não ardia em nosso coração, ouvindo a palavra, ouvindo ele falar? Pois é, aqui os ouvintes de Jesus não tinham essa experiência de arder o coração, de entender, de receber, porque não haviam recebido o Espírito Santo, a iluminação, o esclarecimento do Espírito de Deus. Mas Jesus falou claríssimo, claro, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Aí uma linguagem aqui do nosso povo, aí bagunçou o coreto deles, né? O pão que eu der é a minha carne. Ninguém não ouvia, nunca foi revelado a Moisés, a Arão, a nenhum profeta sobre a comunhão que nós temos e o simbolismo dela, até porque aquela comunhão que existia na Páscoa, aquela comunhão que existia nos sacrifícios pacíficos, era uma maravilha. Mas quem deu o sentido espiritual, realmente aquilo ali foi Jesus, que fez a primeira ceia com o resto. Com o resto da ceia. O resto da ceia pascal, o resto da ceia, aquela alimentação do sacrifício pacífico, foi que Jesus fez a primeira ceia, a primeira santa ceia, a primeira ceia, a primeira Eucaristel. Então, meus amados irmãos, uma maravilha a gente aprender. E Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. O mundo está com fome, o mundo está arruinado, o mundo está arrasado, o mundo está em crise. Que nós possamos nos colocar na presença de Deus, nos qualificar para servir ao mundo com este pão de Deus, para oferecer ao mundo o pão de Deus, através da palavra, através do amor manifestado do Senhor Jesus pelas pessoas. Ontem nós fizemos a nossa oração pelos pastores e suas famílias. Hoje a nossa oração é pelos evangelistas e suas famílias. Porque, meus amados irmãos, como o mundo está em crise, com muita fome, muito confuso, em cada esquina uma organização criminosa com nome de igreja, vendendo bênção, oferecendo céu, oferecendo isto, oferecendo aquilo, prosperidade, carro novo, apartamento novo, cobertura nova, isso novo, aquilo novo e tal. Está fazendo as pessoas ficarem muito tristes, desconfiadas e feridas na sua capacidade de crer.
E os evangelistas precisam evangelizar. E o evangelista levar a palavra, as pessoas sabendo que a mulher é infiel, que os filhos são perversos, sabendo que a casa dele é um desastre, não há correspondência. Então vamos orar pelos evangelistas, pelos seus lares, suas famílias, para que eles tenham capacidade, autoridade e poder de Deus para evangelizar e as pessoas possam crer, sabendo, vendo que há um bom testemunho naquelas vidas. Bendito Senhor, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Bendizemos a ti, Senhor, pela vida, pela tua bondade, pela tua graça, pedimos pela tua igreja na cidade e no campo. Agora, Senhor, te apresentamos os evangelistas da tua igreja. Homens que evangelizam, mulheres que evangelizam, ó Deus, jovens que evangelizam, os evangelistas da tua igreja, Senhor, que eles tenham vida, que eles tenham familiar, uma estrutura familiar condizente com o testemunho do teu reino, com a tua palavra, Senhor, com o testemunho dos que andam contigo. Amado Pai, dá graça a cada um que evangeliza, que leva a mensagem, dá graça aos que ouvem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.